Olha aí, hoje o Vasco começa a sua caminhada na Copa Sul-Americana. Estreia, olha aí o Vascão, estreia às 7 da noite contra o Barracas Central da Argentina. Flávio Henrique foi para as ruas porque ele quer saber o que o torcedor cruzmaltino tem de expectativa para esse jogo. Rodou. Um grande desafio em solo argentino. O trem-bala da Colina precisa voltar aos trilhos após 2 jogos sem vitória. A tarefa não é simples. A estreia na Copa Sul-Americana é contra o Barracas Central, em Buenos Aires. A gente teve uns 2 jogos aí que foi um pouco abaixo, mas o time vem no acrescente com o Renato aí muito grande. Sempre importante vencer, né? E uma competição internacional. Então a torcida está bem confiante. É um campeonato bem importante, né? E o Vasco precisa estar nos campeonatos grandes, que é a Sul-Americana, a Libertadores. E ele vai voltar a brilhar nesses campeonatos também. Vai voltar a dar alegria para essa torcida aí. Renato não viajou para a Argentina. Decidiu ficar aqui no Rio, treinando os principais jogadores que não foram relacionados. Abre-se, então, espaço para atletas como Marinho Inestrosa, Nuno Moreira e a Spinelli ganharem mais pontos com o treinador. Esses nomes, principalmente o Spinelli, são jogadores aguerridos. Eles já têm esse sangue na competição argentina, esses jogadores paraguaios. Inclusive os meninos da base, né? O Zucarello tá indo, tem outro jogador que eu não me recordo agora, se eu não me engano, tá indo alguns meninos. E eu acho muito importante que eles tenham oportunidade também, porque são promessas, excelentes jogadores. E eu espero mais da base do que, de repente, desses jogadores que estão chegando agora e ainda não se adaptaram. Os torcedores se dividem em relação à decisão do Renato de não ir para a Argentina. Eu acho que ele devia de participar com os novos talentos aí que chegaram no Vasco, para eles verem de perto a atuação deles. Não tem nada como ao vivo. Se ele tem confiança nos atletas que estão indo e nos profissionais que trabalham com ele, não acho que seja importante, não. Eu entendo porque ele falou desde o início que ele focaria no brasileiro, né? Então ele vê o brasileiro como um campeonato importante, não que a Sul-Americana não seja, mas é um jogo que o Vasco vai buscar esse resultado, mesmo que não tenha o elenco principal à disposição. Marinho Inestrosa pode ter mais uma chance depois de se tornar pivô de uma polêmica. A imprensa sul-americana, principalmente da Colômbia, destacou a declaração do Renato, criticando a dificuldade de adaptação dos colombianos no Brasil. Eu acho que cada jogador tem o seu estilo e pro Vasco chamar um jogador desse, o Vasco viu um potencial nele. Então tem que conversar devagarzinho com ele, tem que ir lapidando e tem que ir dando as oportunidades para ele, e o Renato tem que cuidar do jogador dele, né? Que nem se fosse um filho dele, né? Eu concordo com ele que realmente eles estão tendo dificuldade de adaptação. Eles precisam de um pouco mais de tempo e essa competição eu acho perfeita para isso. Que eles tenham mais oportunidades e ajude eles nesse processo de adaptação. O Renato, ele sempre é um cara polêmico, né? Mas eu acredito que ele vai rever essa decisão dele aí, que os colombianos eles são criativos, são sul-americanos igual nós brasileiros. E o próprio Andrés Gomes tem feito sucesso. E a questão de adaptação, tanto o Marinho Inestrosa quanto o Rojas e o Cuesta vão dar resultado esse ano aí. Mesmo com um time alternativo e fora de casa, o vascaíno acredita em uma boa estreia na competição internacional. Esperamos sair com vitória, tá? Porque na dificuldade é que o time do Vasco cresce. Fora de casa, o Vasco fica mais aguerrido ainda. Dentro de casa ele tem a sua torcida que empurra, mas fora de casa ele é bem mais aguerrido. E essas competições internacionais motiva mais. Eu chutaria um 2-1. 2-1 pra gente aí. 3-1 Vasco. Como a gente ainda não sabe a escalação, fica difícil de chutar quem vai fazer o gol. Mas um menino da base desses aí e mais uns 2 desses que estão brigando por espaço. 1-0 gol de Spinelli, né, se ele jogar. Já que ele é argentino, ele vai lá e faz o gol pro Vasco. Na terra do tango, o Vasco aposta na força da camisa e no talento de jogadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Colômbia para começar bem na Copa Sul-Americana.
Muito bem, tá aí, hoje tem Vasco. E olha só, com um programa que tem Vene Casagrande, tem que ter o quê? Polêmica. Ai, lá vem. Não é, Vene? Ou não? Não, tem que ter polêmica. Por quê? A gente já vai colocar aqui na tela a escalação do Vasco. Vamos botar, já pode botar. Pode colocar a escalação do Vasco para esse jogo, a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. E aí, olha só, um Vasco repleto de jogadores que são opção, né? Que não são titulares. E nem o treinador. Tem o treinador ou não tem o treinador? Não tem então treinador. Tá aqui, ó. O Gabriel dormiu e sonhou com o Renato. O Renato não vai, tá? Eu sei que você queria. Pelo visto, o Gabriel, que faz nossas artes, não concorda com a ausência do Renato. Ele queria o Renato. Eu quero saber de vocês. Vocês concordam que o Renato não viajou para esse jogo? Essa foi uma polêmica que já existiu no ano passado aqui neste programa, quando ele era treinador do Fluminense. E nessa mesma competição, a Copa Sul-Americana, ele também escolheu não viajar. Para quem não lembra, para quem não assistia, para quem não sabe, eu não concordo com o treinador não viajando. Ao menos que seja um problema de saúde, alguma coisa assim, que até foi um dos motivos do ano passado, mas nesse ano não tem esse motivo. Eu não concordo o Renato não viajar com o grupo para estar ao lado do Vasco para essa Sul-Americana. Caio e Vene, quero a opinião de vocês, aí a gente já vai debater o campinho do Vasco. E você de casa também, através do nosso Twitter, o novo X, hashtag SBT Esporte Rio. Diga lá se você concorda do Renato não viajar, pode aparecer aqui na tela, se você não falar besteira, a tua mensagem pode aparecer aqui. Se falar besteira, não vai aparecer. @SBT Rio, assim você segue com a gente. Vene Casagrande, Caio Caesa, boa tarde para você, Caio e Vene. Boa tarde. Caio, eu começo com você, nosso representante vascaíno. Você concorda com o Renato Gaúcho não viajando para a Sul-Americana com o Vasco? Fernandinho, especificamente nesse tema, eu sou bem resultadista, tá? Porque eu até levantei essa bola também nas redes sociais para a torcida do Vasco. A maioria da torcida do Vasco, nesse momento, antes do jogo, está com o Renato Gaúcho. Entende a alternativa dele, a opção dele de ficar no Rio de Janeiro para treinar o time principal enquanto o time reserva e os jovens do Sub-20 vão para lá. Mas, na minha opinião, o que vai dizer se isso é bem visto ou não é o resultado. Porque, assim, o Renato fez isso com o Fluminense na Sul-Americana do ano passado. O Fluminense se classificou em primeiro no grupo, foi avançando de fases e foi eliminado só com o time titular. E o Vasco, por outro lado, no ano passado, com o Fernando Diniz, jogou todos os jogos com o time titular, priorizou a Copa Sul-Americana em determinado momento, chegou a poupar no Campeonato Brasileiro para jogar a Sul-Americana e foi eliminado. Assim, não se classificou em primeiro, foi para a repescagem, não conseguiu passar por lá, então o mais importante é que o Vasco passe. Então, assim, uma vez que o Vasco consiga cumprir suas obrigações, que independente do time que entrar em campo, seja reserva, titular, sub-20, na Sul-Americana, com os adversários que tem, a obrigação do Vasco é passar de fase. Se ele cumprir a obrigação, beleza. Se não cumprir, ele está chamando mais uma responsabilidade, jogando mais pressão para cima dele. Aí vai do que vai acontecer. Tá aí na tela, essa é a nossa enquete. Vai lá no nosso X, @SBT Rio, segue a gente também, vota. Eu quero saber a sua opinião. Aí é bom, sabe o que é esse telão novo, meu super telão? Eles botaram mais pertinho aqui da minha cabeça. Aí o pessoal acha que eu sou muito autona, mas ele é muito feito pra mim. Aí o pessoal olha e fala, nossa, olha o tamanho dessa apresentadora, ela é quase do tamanho do telão. Aí bota o Flávio Vinick aqui, ele bate com a cabeça na luz. Vene Casagrande, concorda que ele viaja, que não viaja? O que você acha, Vene? Vamos lá, Fernandinho. Independentemente do resultado, a minha opinião será a mesma. E só para eu ser coerente, voltando um pouco no passado, como você mencionou, nos tempos de Fluminense. Na ocasião, eu até entendi o Renato não ter viajado na primeira viagem da Sul-Americana, porque, entre aspas, a desculpa foi que ele tinha acabado de chegar ao Fluminense e ele gostaria de colocar a metodologia de trabalho no time profissional. Beleza, aceitável. Eu faria isso? Não, mas aceitei. Na segunda viagem pelo Fluminense, teve, entre aspas, a desculpa da saúde, porque ele alegou que, por conta de um problema no coração, ele não poderia encarar a altitude. Beleza. Passou. Agora, ele não tem a questão da saúde, porque não tem altitude, é na Argentina, e ele também não tem, entre aspas, a desculpa do tempo, porque essa não é a primeira vez que ele está tendo tempo para trabalhar, ele já teve a data FIFA. Dito isso, eu não concordo com a postura do treinador, eu me coloco muito no lugar dos jogadores que viajaram, quando vão olhar para o banco de reservas e não vão ver o principal treinador, vão ver o Marcelo, que vai ser o auxiliar que vai comandar a equipe. E, gente, estamos falando de um dia. Várias vezes, no decorrer da semana, o Renato ele não dá treino. Isso é informação, é auxiliar. E isso não é algo exclusivo. Também? No Vasco também. Isso não é algo exclusivo do Renato apenas. Vários treinadores fazem desse jeito também. O auxiliar ajuda. Então, assim,
Eu, de verdade, eu não consigo aceitar ou, entre aspas, apoiar esse tipo de postura do treinador. Eu acho que o treinador ele tem que representar a instituição e também ficar lá junto com os jogadores nessa viagem. Ah, mas ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro dando treino para os principais jogadores. Beleza, o auxiliar poderia fazer isso, o Alexandre Mendes. É um dia só. Então eu, no lugar do treinador e também no lugar dos jogadores, eu gostaria de olhar para o banco de reservas, para a beira do gramado e ver meu treinador principal e não o auxiliar. Isso vai fazer com que o Vasco perca o jogo? Não acho. Isso vai fazer com que o Vasco ganhe o jogo? Também não acho. Então, a minha opinião em relação a isso, em relação a Renato, tá? Não viajar, eu não concordo. Em relação a poupar, eu concordo. Porque eu acho que o Vasco não tem elenco para entrar de frente em 3 competições. E aí você tem que priorizar algumas competições. Vene, você deixaria de lado a Sul-Americana como o Renato está deixando? Não, eu priorizaria a Sul-Americana, que para mim é um título extremamente importante. Estamos falando de uma competição internacional que também dá vaga à Libertadores do próximo ano. E ainda tem a questão da premiação, que é uma premiação alta também, tal como a Copa do Brasil. A Conmebol paga muito bem. Então eu priorizaria a Sul-Americana. Mas eu entendo o Renato não priorizar e ele está sendo coerente, porque no Fluminense ano passado foi a mesma situação. Eu também concordo com tudo que você falou, Vene. A minha linha de pensamento é exatamente assim. Eu também não vou ser resultadista. Eu acho que o Renato era o remédio que o Vasco precisava. Ele é um grande treinador. E eu acho que você passa um recado, uma coisa meio que parece um desprezo, uma coisa assim. Eu não concordo muito dele não viajar. Acho sim que tem que ter, já sinalizando, você botando um time completamente alternativo, muito alternativo na verdade, você já sinaliza realmente, essa não é a competição que eu vou tentar brigar. A viagem não é longa, não, Fernandinha. É Argentina. Por exemplo, se você viajar para Belém para encarar o Remo, é uma viagem muito mais complicada. O ponto que o Renato falou foi justamente esse, que ele viaja para a Argentina, não falando dele, né, mas do elenco. Que o Vasco viaja para a Argentina e logo depois para Belém, justamente para Belém. Então são 2 viagens. Mas ele não joga, né? Quem joga são os jogadores. Assim, eu entendo numa logística cansativa, uma quilometragem alta, você evitar algumas peças numa competição que você escolheu não brigar. Beleza. Agora, o treinador, ele quer treinar, mas foi o que o Vene falou. São retoques que dá, ajustes que você consegue fazer mesmo de longe. Não é, o time todo não vai treinar, vai ficar sem supervisão. Não é o caso. Vamos falar agora de campo e bola aqui, Caio. Fusato no gol, Puma Rodrigues lado direito, Cuesta e o Lucas Freitas na zaga. O Avelar pelo lado esquerdo, o Hugo Moura, o JP, Matheus França, Nuno Moreira, Adson e Spinelli. Esse é o time do Vasco. Concorda aí com esse time? É o que tem de melhor no time alternativo para você, Caio? Dentro das possibilidades do time alternativo do Vasco, com reservas e alguns garotos da base, esse é o melhor que o Vasco tem para escalar nesse momento. É importante que esses jogadores entendam que eles estão tendo uma grande oportunidade. O Renato reclamou do elenco recentemente, depois da derrota contra o Botafogo, e é a oportunidade que esses caras têm de mostrar serviço e, às vezes, o Renato buscar uma solução dentro de casa. Então, assim, eles têm a oportunidade de agarrar isso com unhas e dentes. Oportunidade para o JP, por exemplo, que é um baita de um jogador. Eu, particularmente, sou muito fã do futebol do JP, que precisa se desenvolver e se adaptar ao futebol profissional pelo Vasco. No Avaí, ele já jogou no time profissional e foi muito bem, volta ao Vasco de empréstimo e pode ter mais oportunidades a partir de agora. Além de Nuno Moreira, que não vem muito bem e pode tentar se recuperar, Marino também pode ganhar chance, o Adson não vem jogando, entrou bem contra o Fluminense, pode mostrar serviço mais uma vez. Então, assim, esse time que está aí na tela é mais do que o suficiente para o Vasco vencer o time do Barracas Central na Argentina, que, com todo respeito ao time deles, é um time de nível muito inferior ao do Vasco, apesar de vir fazendo boas temporadas aí no futebol argentino e de ser muito forte nos bastidores também. Se der tempo, a gente fala um pouquinho mais. A gente fala daqui a pouco do Barracas. Vene Casagrande, olhando aí o time do Vasco, você falou, no ano passado deu certo, deu super certo. Deixa eu perguntar para um tricolor se ele gostava do Renato não viajar. Ô, Cris, você achava certo o Renato não viajar no ano passado? Você que é fluminense? Não. Não vai. E o Fluminense, como você falou... Treinador home office, segundo o nosso seguidor. Acabou de passar aqui no nosso Twitter. Não é o Vene que tá falando, é o seguidor. Tá escrito aqui, foi o Carlitos que escreveu. Tava escrito aqui, passou no rodapé da nossa tela. Mas a gente vale lembrar também, tá aqui, ó, o Carlitos, treinador home office, é demais. Se tem gente que faz faculdade em home office, o Renato pode também. Não é, o Vene Casagrande? Ensina à distância. Não é? É ou não é? O Igor
Gabriel Pérez disse que ele mandou o DVD dele pra Argentina. Aí os meninos vão jogar com o DVD. Ô, Vene Casagrande, mas aí a gente tem que lembrar que, assim, não digo que era muito melhor, mas que o Fluminense alternativo da outra temporada é um pouquinho melhor do que esse Vasco alternativo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Tanto é que o Fluminense chegou longe, mesmo o Renato, entre aspas, não fez priorizando. uma ótima primeira fase. Fez uma ótima primeira fase. Inclusive, caiu na competição justamente para o campeão, que foi o Lanús. Mas concordo com você, o Fluminense tinha um time alternativo muito melhor do que o time do Vasco da Gama. Porém, é uma boa oportunidade para alguns jogadores novamente mostrarem serviço. Exemplo, o Cuesta, que em determinado momento, com o Fernando Diniz, era titular absoluto. O Daniel Fusato, o goleiro, olha, ele está tendo uma chance. Eu não lembro qual foi a última chance que o Daniel Fusato teve. Se eu não me engano, foi pós-expulsão que o Leonardo Jardim machucado foi expulso. Eu acho que foi isso, não foi, cara? Ele também agarrou contra o Atlético Mineiro na última rodada que o Vasco tomou uma goleada. Ele não botou barreira, o Hulk chutou. É verdade. Então, assim, é um bom momento para quem sabe ele mostrar serviço, mostrar para a torcida vascaína que ele tem condições de ser um reserva imediato. Você viu a lembrança Pois é. do Caio? É isso. Dói. Ele não botou, né? Ele não botou barreira. Ele não botou barreira. Ele ficou bem marcado. Inclusive por isso que a torcida do coração. Ele fez assim, mas não botou barreira, Vene. Assim, o jogo não valia. Tomou um gol. O jogo não valia nada. A última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou de 5, se eu não me engano. Foi o Hulk que fez, você valeu, falou? foi. Logo pro O Hulk. Hulk na falta, ele não botou barreira nenhuma. Imagina, o Hulk bate bem falta? Acho que não, Ah, né? Nem que tem nada, força, pô. nem Nem nada. tem É mais uma oportunidade para ele mostrar o serviço também. Bota E lá outro jogador que pode mostrar serviço é o Matheus França, que é um jogador muito questionado pela torcida Que vascaína. viveu uma polêmica aí essa semana, né? Em relação ao bolo do Flamengo. E assim, Era uma foto antiga, não uma era foto isso? antiga de 2022. 2022, na época que ele jogava no Flamengo. Eu mesmo procurei a assessoria do jogador para entender como envolvia um bolo do Flamengo. Eu falei, que isso, cara? O cara tá fazendo aniversário, tá botando bolo do Flamengo jogando Dava baixo. para não ter repostado. Né? Mas assim, por exemplo, teve gente que acho que foi o Mas Igor, vamos lá, inclusive, o nosso povo que não produtor. Nem acompanhou, eu o que vi que a foto do aconteceu? bolo. Porque assim, ele fez aniversário e vários amigos postaram foto com ele. E aí ele foi mencionado e ele foi repostando, como a gente faz no Instagram. Sim. E aí ele acabou repostando a foto de um amigo ou uma amiga que aparecia o bolo do Flamengo. Só que essa foto era antiga. Era aniversário de 2022, nos tempos de Flamengo. E aí ele repostou, mas aí foi tarde demais. Ele deletou a situação, mas já era tarde. A torcida vascaína, que já não gosta muito do jogador por conta das atuações, acabou criticando. E talvez seja um bom momento para ele mostrar papel aí. É isso. Ô, Caio, você me fala mais sobre esse time Barracas, que tem um nome curioso, né? O Vasco já enfrentou esse time. Como é esse time hoje em dia? Ele é potente na Argentina? Conta pro pessoal. O Barracas Central, eu tô até com medo se o Vasco inventar alguma moda hoje, como que vai ser o início do programa amanhã. Mas o Barracas Central... Barraca não vai ter, imagina. É um clube argentino que é muito forte nos bastidores, né? E tem algumas curiosidades sobre o Barracas Central. O que é forte nos bastidores? Vou chegar lá. Antes, o treinador do Barracas Central, ele é um velho conhecido da torcida do Vasco, que ele é o mesmo técnico do Barcelona de Guayaquil na final da Libertadores de 1998, quando o Vasco foi campeão, conquistou o continente pela segunda vez. É o mesmo treinador? O mesmo treinador. Gente, experiente ele. E aí vem mais uma curiosidade. O filho dele, o Rodrigo Insua, ele é o artilheiro da equipe. Ele é lateral esquerdo, joga de meia também, ele tem 3 gols na temporada, bate pênalti, enfim, ele é o artilheiro da equipe. E para fechar esse combo família, o time do Barracas Central, o camisa 10, que é o Ivan Tapia, ele é irmão do presidente do clube, que é o Matias Tapia. E os dois irmãos são filhos de Cláudio Tapia, que é o presidente da AFA, da Federação Argentina de Futebol. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que o Vasco devia se preocupar também com os bastidores, porque, assim, o presidente da Federação Argentina é pai dos caras. Parece a minha família, que o primo casa com a prima. A minha tia é casada com o meu, que é primo, que é filha do irmão. Meu avô tinha uma irmã, aí a filha casada. Entrando em campo. Aí olha o primo com a tia. O Cláudio Tapia, ele dá nome ao estádio do Barracas, que não é onde o Vasco vai jogar hoje, porque o estádio não atende às exigências da Conmebol. E aí vai jogar no estádio do Banfield também. Muito bem, põe na tela aqui o calendário dos jogos do Vasco nessa primeira fase da Sul-Americana. A gente vai colocar aqui, pode anotar aí o vascaíno. Terça-feira, hoje, às 7 da noite, Barracas Central e Vasco, esse jogo na Argentina. Terça-feira que vem, dia 14, às 9 da noite, Vasco e Audax Italiano, isso em São Januário. Na quinta-feira, no dia 30, também em São Januário, às 19 horas, Vasco e Olímpia. Quarta-feira, agora a gente já está em maio, dia 6, às 19 horas, Audax Italiano e Vasco, jogo fora de casa. Na quarta, dia 20,
Do 5 às 19 horas, Olímpia e Vasco. Vasco vai até o Paraguai. E na outra quarta, do dia 27 de maio, aí fechando a primeira fase em casa, 9h30 da noite, o Vasco abre e fecha a primeira fase contra o Barracas Central. Esse jogo fora de casa e o próximo jogo, o último jogo, dentro de São Januário. E você pode votar na nossa enquete lá do X, o antigo Twitter. Você concorda do Renato Gaúcho não viajar para esse jogo? Sim ou não? Concorda? Ele tá certo? Não deveria viajar? Tá aí a enquete, vota lá e segue a gente também. Meus amigos, tá aí os detalhes, os preparativos para a estreia do Vasco nesta Copa Sul-Americana no dia de hoje, terça-feira, contra a equipe do Barracas Central na Argentina. O Vasco faz a sua estreia aí na competição contra essa equipe aí, o Barracas Central, uma equipe argentina, e aí vai em busca dos 3 pontos nessa primeira rodada da competição. São 6 jogos nessa primeira fase e apenas o primeiro colocado se classifica direto para a próxima fase. O Vasco que optou aí por entrar com um time alternativo, uma mistura aí de jogadores da equipe sub-20 com alguns reservas da equipe, e aí um jogo difícil, um jogo duro lá na Argentina. Eu discordo um pouco aí do Caio, ele falou que é um time aí que suficiente para vencer a equipe do Barracas. Eu já acho que é um jogo bem difícil do Vasco voltar com os 3 pontos, apesar de ser possível, por conta da escalação aí que não me agrada muito. Escalar o Matheus França aí no meio-campo, mais uma oportunidade para o Matheus França, que até hoje não mostrou seu potencial, não mostrou qualidade alguma jogando pelo Vasco. O Daniel Fuzato, que das vezes que entrou também, não conseguiu aí ser efetivo, então uma escalação aí que eu acho que poderia melhorar. A gente tem o Nuno Moreira aí que poderia ser recuado para o meio-campo. Temos o Marinho Inestrosa também, que deve iniciar no banco de reservas. O Marcelo Salles, que é o auxiliar do Renato Gaúcho, optou aí por iniciar com o Adson na ponta direita e com o Nuno Moreira na ponta esquerda. Então acho que poderia dar uma oportunidade aí para o Marinho. É um jogador que tem um potencial de mostrar mais qualidade nessa equipe do Vasco, um jogador que na equipe do Atlético Nacional da Colômbia ele se destacou muito e está em fase de adaptação, né, de adaptação ao futebol brasileiro, e tem muito potencial aí para nos ajudar futuramente. O Matheus França, diferente do Marinho, já teve muitas oportunidades e até hoje não mostrou aí sua qualidade, né? Então acho que poderia melhorar aí essa escalação do Vasco. O Fuzato não me passa muita confiança, mas vamos ver aí no que vai dar esse jogo de hoje, um jogo muito difícil, e o Vasco aí vai procurar pontuar, pelo menos pontuar aí neste jogo aí fora de casa, para na próxima rodada buscar os 3 pontos e assumir aí a liderança desse grupo da Sul-Americana. O Renato não viajou com a equipe do Vasco e aí o pessoal do SBT Esportes deu a opinião deles, opiniões bem diferentes aí, e o Vene falou que não concorda com a postura do Renato em não viajar com o time, né? Durante o jogo, aí os jogadores sentem, né, a falta do treinador, a falta do técnico lá à beira do campo, querendo ou não, passa mais confiança. E eu concordo aí com o Vene com relação ao Renato optar por não viajar. Eu acho que o Renato deveria viajar, porém deveria sim poupar o time e entrar com um time reserva, né? Um time alternativo. Então é mais ou menos por aí. Jogo difícil hoje na Argentina, rapaziada. Escalação do Vasco aí é essa: Fuzato no gol, na esquerda o Avelar, na zaga Lucas Freitas e o Carlos Cuesta, e o Puma Rodrigues na lateral direita. No meio-campo, Hugo Moura, JP e Matheus França. Na frente, Nuno Moreira, Cláudio Spinelli, centroavante, e o Adson do lado direito. É um time aí que tem alguns jogadores de qualidade que costumam entrar na equipe titular do Vasco, que costumam jogar, fazer gols. O Puma Rodrigues muitas vezes é titular, o Hugo Moura também, o Spinelli, que já mostrou aí sua qualidade também, já marcou alguns gols com a camisa do Vasco. O Adson também, um jogador muito utilizado aí pelo Renato Gaúcho. JP, um jogador que eu gosto muito também, tem um estilo de jogo aí que me agrada. E acho que dá para o Vasco aí
pelo menos competir, né, nesse jogo de hoje. Não sei se vai ser suficiente para voltar aí com algum ponto lá da Argentina, mas dá para a gente competir, dava para melhorar essa escalação, mas vamos que vamos, é o que a gente tem para hoje e vamos torcer aí para que o Vasco conquiste um resultado positivo neste jogo de hoje, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam sobre o Renato não ir para esse jogo e sobre a escalação dessa equipe aí que enfrenta o Barracas hoje, rapaziada. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo se gostou. Saudações vascaínas, avante Vasco!